Bom, galera, acabei de sair do canal do Paulo Matias, né? Participei do Além da Notícia, e resolvi gravar um vídeo depois sobre Trump e Venezuela, até para não concorrer com ele, que ele foi muito gente boa comigo, me colocando para participar do programa que eu assisto todo dia, né? Recomendo todo mundo, segue lá, vê minha participação lá. Mas vamos falar um pouco sobre Trump e Maduro, né? A situação da Venezuela, o que está acontecendo, quais são os próximos passos que vêm por aí. Sem mais delongas. Todos vocês sabem que está sendo bombardeado aí, mas para quem caiu de paraquedas, o Maduro, o ditador Maduro, que a mídia está recusando de chamar de ditador, tá? Foi capturado pelo Trump. E a alegação não foi nem o que ele faz na Venezuela, tá? Ele foi acusado de narcoterrorismo, né? Tá tendo um processo legal, calma aí que o WhatsApp tá aqui se mexendo, né? Com discurso de ódio. Tá tendo um processo legal nos Estados Unidos, onde eles seguiram o dinheiro dos narcotraficantes que eles estão prendendo lá e chegaram a Nicolás Maduro, né? Para quem não sabe, Maduro teve 700 milhões de dólares em bens apreendidos agora em agosto desse ano. E esses bens têm ligação e dinheiro sujo de drogas e de narcotráfico. Então, por isso que o processo começou a andar e colocou o Maduro como um dos chefes da cúpula do cartel de Los Soles, que atua na Venezuela, que são várias organizações criminosas que exportam drogas para os Estados Unidos. Maduro estando nesta cúpula torna ele um criminoso internacional. Então Trump foi atrás dele, não necessariamente atrás do presidente da Venezuela para libertar a Venezuela. Foi atrás do narcotraficante que está exportando drogas para os Estados Unidos e fez uma captura perfeita e levou para o julgamento, né, em 47 segundos, o que acendeu, inclusive, o alerta de todos os outros presidentes, inclusive que têm diálogos cabulosos com o crime organizado, né, como o... não vou falar não, né, claro que eu vou falar, como o Partido dos Trabalhadores aqui, por exemplo, e o próprio presidente da Colômbia também, né, que nós todos sabemos que é um narco-estado, que os narcóticos financiam sim as eleições e eles são decisivos para as eleições, controlam bairros que votam inteiramente no candidato que eles querem, né, para ter esse Estado facilitando na produção e exportação de cocaína, fazendo vista grossa, essas coisas. E é justamente sobre isso que Maduro está sendo acusado também. Né? Então nós temos aí um crime baseado, então não tem aquele papo de tá invadindo soberania porque os Estados Unidos mudou o entendimento dele para organizações criminosas e traficantes. Eles não são só apenas entre 200 aspas, traficantes. Eles são terroristas agora. Então, a partir do momento que mudou essa definição de traficante para terrorista, você pode pegar eles além fronteira, porque eles são a ameaça à segurança nacional. Como foi feito, por exemplo, quando teve a guerra ao terror, né? O World Trade Center, por mais que eles estivessem lá no Oriente Médio, os responsáveis por planificar o atentado terrorista, os Estados Unidos foi lá pegar. É a mesma lógica. Eles colocaram os traficantes de drogas como narcoterroristas. Aí que tá o pulo do gato. Aí eles foram pegar Maduro do mesmo jeito que eles vão pegar outros terroristas. E esse pulo do gato que o Brasil se recusa a entender, né? Porque a partir do momento que você tem uma cidade sitiada, um bairro sitiado, alguém que manda que não o Estado, você tem realmente a configuração de um terrorismo ou de um miliciano, né? De uma guerrilha dentro do seu próprio estado, é um inimigo dentro do estado. Ele não segue suas leis, ele sufoca a sua população e é isso que os traficantes aqui no Brasil fazem. Não estou precisando ir na Venezuela para dar esse exemplo, não. Nós temos periferias e morros que a polícia não entra e quando entra está toda regada, né? Poucas pessoas conseguem entrar sem conversar com o dono do tráfico ou sem autorização do dono do morro, né? A não ser alguns ministros do STF que entram. Ai, ai, não dá para entender isso não, mas tudo bem. Logo, a China, claro que é a maior compradora de petróleo dos Estados Unidos, cerca de 80% dos Estados Unidos não, da Venezuela, cerca de 80% do petróleo da Venezuela atualmente está sendo exportado para a China. E é claro que o Trump também teve a motivação financeira para fazer isso, tudo que ele fez, mas o processo realmente já estava andando. Porém, não sejamos ingênuos, o Trump não quer salvar a população venezuelana de graça, né? Ele vai querer sim que as empresas liberalizem o petróleo e que o Estado deixe de beneficiar outras ditaduras amigas justamente para não vender para os Estados Unidos. É claro que tem o interesse de petróleo, né? E não sejamos ingênuos. Porém, não só de petróleo, né? Tem as terras raras que pouco está sendo falado na mídia.
As terras raras, para quem não sabe, tá vendo essa nomenclatura, vou explicar de maneira rápida. É cerca de 17 materiais, metais, que estão presentes em alguns solos que são chamados de terras raras, estão presentes em abundância. Esses materiais, esses metais, eles são essenciais para as tecnologias novas de hoje em dia. Então, as terras raras, por exemplo, um lítio, um cobalto, o que o Bolsonaro popularizou, né? Nióbio e grafeno, essas daí também, entendeu? Estão presentes no solo para exportação e elas são muito interessantes para os Estados Unidos, que os Estados Unidos não tem tantas quanto eles queriam e demandam, né? Porque os Estados Unidos é o berço da tecnologia no mundo, um dos berços, né? Hoje a China e a Ásia tá vindo com tudo também, não é nem de hoje, já tem tempo. Mas vocês entenderam, os Estados Unidos está de olho nessas terras raras e no ouro também, para quem não sabe. Mas não só os Estados Unidos, né? Quando a gente fala, nossa, a Venezuela vai perder a soberania do petróleo, que é o que mais estou vendo de argumento aí contra a prisão do Maduro. A Venezuela vai perder a soberania do petróleo. Gente, que soberania? Vocês consideram a Venezuela um país soberano? Não. Pensa bem, o povo da Venezuela é soberano? Claro que não. O petróleo não estava indo para eles já, esse lucro do petróleo. Estava indo para pequenas elites políticas. Não está indo para o povo da Venezuela. Para pensar, um país que tem quase 70% da população em pobreza, estado de pobreza. Desses 75%, desses 70%, metade, ou seja, 35% em extrema pobreza, revirando lixo para ter o que comer na sua família, sabe? Então, cadê essa soberania do petróleo? Porque tem muito petróleo, tem petróleo em abundância. Na verdade, a Venezuela é o país que mais tem reserva de petróleo no mundo a serem exploradas hoje. Então, se você parar para pensar, porra, então por que a Venezuela está nessa pobreza toda? Claro, primeiro que a curva que eles fizeram ao comunismo, né, ao Hugo Chávez fez aquela curva ao comunismo, eles devastaram o país. A tecnologia do país é defasada, inflação, hiperinflação. Você tem diversos problemas que a Venezuela não consegue explorar esse petróleo. Pensa você, se você não for um mega milionário, que eu acredito que minha audiência não é, se você for um professor igual a mim, ganha mal, ganha uns 3 salários mínimos, pensa bem, se eu te der uma Ferrari, você tá rico? Você pensa, claro, posso vendê-la, né? E se eu te der uma Ferrari, posso botar ela para funcionar, tô bem, né? E se eu te dar uma Ferrari quebrada, você tem dinheiro para consertar? Essa é a analogia perfeita para o petróleo na Venezuela. Eles têm todo o petróleo para ser explorado, mas ele está debaixo da terra. E a Venezuela não tem a tecnologia para dar uma celeridade e lucrar com esse petróleo como deveria. A Venezuela está produzindo um pouco mais de 300 mil barris por dia. Isso é muito pouco, parece muito, né? 300 mil barris, parece, só que isso é muito pouco. Representa 1%. Sim, eu fiz com um mindinho. 1% da produção mundial de petróleo. Como é que o lugar que tem mais petróleo no mundo representa 1% da exploração? Vocês me entenderam o problema? É a Ferrari quebrada na sua garagem que você não tem dinheiro para consertar. Eles não têm capacidade de explorar esse petróleo. Então, é claro que os Estados Unidos estão avisando, assim como China, Rússia e qualquer país do mundo quer que a Venezuela libere a exploração de petróleo para outras empresas privadas poderem explorar a potencial capacidade do país. Óbvio. Mas com o comunismo e o socialismo isso não é possível. E a população está ficando com fome. Mas não é com fome todo mundo não, porque dinheiro tem. Você vê o Maduro nas melhores churrascarias do mundo. Tacando aquela do Salt Bay, que tá com salzinho aqui no cotovelo, comendo wagyu, lagosta e caviar, rotando caviar, enquanto a população passa fome e revira lixo. Né? Por isso que me incomodou alguns comentários sobre a população, sabe, festejar a prisão de Maduro, porque muitos especialistas com diplomas, assim como eu, colegas professores de relações internacionais, eles estão festejando o imperialismo americano, falando assim dos venezuelanos, sabe? Estão festejando que vão perder o petróleo, toda a soberania. Eu já não considero a Venezuela soberana há muito tempo. Quando você tem um país em extrema pobreza, nos níveis que está, você não tem soberania alguma, o povo não tem soberania alguma, e é o povo que importa. Né? Mas eles não estão festejando porque eles são ultradireitistas, não, porque está tendo um golpe da direita, que a direita maquiavélica fez a oposição lá na Venezuela, não.
É pessoas de direita, de esquerda, mais centradas. Todos eles estão festejando a prisão de um déspota, de um assassino, que é o Nicolás Maduro. Isso que a esquerda brasileira, principalmente, não está conseguindo entender. Entende? O Maduro ele fez 36.800 vítimas de violência estatal, quase 20 mil presos políticos, por mais de 10 mil execuções extrajudiciais, ou seja, ele não teve nem direito a processo. O processo já é corrompido lá, a justiça já é corrompida, mas as pessoas não tiveram nem direito a processo, já foram assassinadas direto, como Oscar Pérez, quem não lembra, em 2018. Você teve 468 mortes em protestos pacíficos. Sabe esses protestos que a gente faz aí na rua? Exatamente. Maduro respondeu com tiro, bala na cabeça e até passando tanques de guerra em cima das pessoas. Né? Quem não lembra do caso da Miss venezuelana, Gênesis Carmona, né? Poxa, ela morreu com um tiro na cabeça, fazendo um protesto pacífico na rua. Né? Você tem 8 mil casos registrados de desrespeito aos direitos humanos. Imagina os não registrados, né? Porque 8 mil estão registrados. E principalmente 8 milhões de pessoas migraram em 13 anos de governo. Todos esses dados foram apenas 13 anos de governo. 8 milhões de pessoas deixaram suas casas, seus sonhos e suas famílias correndo de um regime sanguinário, déspota e assassino. Essas pessoas têm direito de comemorar. E não significa que elas são de direita ou ultradireita, não. Elas simplesmente estavam sofrendo por um cara que merecia a prisão, no mínimo, tá? Para não falar outras coisas que ele merecia. Ele merecia muito mais do que ele fez com a população dele durante 13 anos. Ele mais Hugo Chávez, né? Que está no poder desde 99, morreu, em 2013 assumiu Maduro. Então você tem aí quase, poxa, vamos lá, que eu sou de humanas, 99, 2009, 2019, opa, já, mais de 20 anos, mais de 20 anos de sofrimento para um povo, é uma geração inteira sofrendo. Pessoas que não conheceram um país próspero que a Venezuela já foi. Para quem não sabe, a Venezuela era um dos países mais prósperos da América Latina, por conta da sua reserva de petróleo. Por conta também da sua posição geográfica privilegiada ali entre o Mar do Caribe, você próximo dos Estados Unidos, se você fizer um comércio pujante, cara, você está feito. Você tem um dos maiores mercados consumidores em cima de você, que é os Estados Unidos, é inevitável. É o maior mercado consumidor, inclusive na época de Chaves. A China ascendeu agora. Tem 10 anos para cá, 15 anos para cá, o protagonismo, né? Os Estados Unidos sempre foi o maior mercado consumidor da Venezuela de Chaves. Essa que era a hipocrisia de tudo, né? Então você tem essa conectividade, como diz o próprio livro Power and Independence, do Keohane e o Donai, é o livro que eu uso até na minha tese. Ele é difícil de achar em português, tá? É Poder e Interdependência, mais fácil. Mas se você jogar em inglês, você consegue achar ele rapidamente. Ele fala sobre essa conectividade do mundo, né? O Trump, ele invadiu a Venezuela, pegou o Maduro e levou para preso. É claro que ele fez também para ter uma consequência para a China, porque está tudo interconectado. Entende? O mundo todo é interdependente. Gera uma vulnerabilidade, gera uma sensibilidade. Por mais que a Venezuela produzisse pouco petróleo perto dos outros países do mundo, você tem 80% desse petróleo direcionado para a China. Então não é fácil também você achar e suprir essa quantidade de barris de petróleo que é exportado para um lugar só. E a China é muito dependente do setor energético. Então todo mundo está de olho nisso, vai sofrer com as consequências disso, mais, os outros menos. Uns têm mais vulnerabilidade e outros têm menos vulnerabilidade com o que aconteceu na Venezuela. Porém, o povo tem direito de comemorar. O povo tem direito. Ele é um povo sofrido, mais de 20 anos, uma ditadura que cerceou meios de comunicação, de expressão, jornais. Então você não pode fazer isso que eu estou fazendo agora. Você não pode sequer fazer uma análise acadêmica também. Você é perseguido político. Como eu falei, 20 mil presos políticos em 13 anos de governo. Só estou falando do Maduro. É inacreditável. Então, se você tá com esse argumento do petróleo, a esquerda está se baseando nesse argumento, mas é um argumento verdadeiro, mas é uma meia-verdade, porque você não consegue basear totalmente a comemoração dos venezuelanos porque eles querem o imperialismo americano, não.
E o Trump também, a maior motivação foi o petróleo. Claro, teve o petróleo, teve o ouro, teve as terras raras, mas também teve o narcoterrorismo, que agora ele botou em xeque. Teve a mensagem que ele passou para todos os líderes, principalmente da América do Sul, engrossar o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Nós já vimos isso com o Pablo Escobar, a DEA lá dentro da Colômbia, obrigando o país a engrossar o combate ao tráfico de drogas. Provavelmente esse é o recado que Trump está dando, fora que foi em tempo recorde, né? 47 segundos que o cara fez a extração do Maduro a partir do momento que entrou na casa. Então você vê que o cara estava com portas de aço galvanizadas, cofre seguro, não teve 47 segundos para pensar e correr, quando viu já estava sendo capturado. Imagina as pessoas que estão em palácio ou casas normais pela América do Sul. Todos os presidentes e principalmente os que têm dinheiro sujo de narcotráfico, do PCC, do Comando Vermelho, das Farc, né, no caso da Colômbia, e ligações com o narcotráfico, que defendem organizações criminosas, todas as pessoas que defendem essas organizações criminosas estão em xeque na América Latina. Então nós vamos sim ver a mudança dos ventos na América Latina, principalmente ao combate das drogas e ao crime organizado. Essa mensagem para nós brasileiros vai ser boa. Agora, se o Lula vai resolver seguir ou peitar, é o que me preocupa. Aparentemente, na nota dele, apesar de ter repudiado a invasão de Trump, ele não citou o nome de Trump. Ele não é maluco, vamos dizer assim, né? E também não citou o apoio a Maduro, sendo que há pouco tempo atrás estava chamando de amigo aqui, né? Falou, não, Maduro não é um homem mau, não, um cara que não é um homem mau, que fez tudo que eu falei aqui, 20 mil presos políticos, 10 mil assassinatos extrajudiciais, 468 mortes em protesto pacífico, passando por cima de tanque, as pessoas, sabe, pessoas, tanques passando por cima de pessoas. Então nós vemos que realmente é uma distorção de valores, né? Então, para encerrar, sim, a América Latina ela vai ter um reflexo e um retrospecto nisso, principalmente nas eleições agora aqui no Brasil, né? O Trump ele demonstra um crescimento da direita aqui no cenário da América Latina, né? Nós já temos Argentina, Paraguai, Equador, Peru, todos fizeram a curva da direita, outros países também. O Chile provavelmente vai fazer a curva. E nós temos o Brasil, que está em xeque, né? Nós temos dois candidatos que têm rejeições altas, tanto o Lula quanto o Flávio Bolsonaro, e nós temos alguns franco-atiradores, né? O meu preferido até o momento, mentira, não é até o momento não, o meu preferido mesmo, é o Renan Santos, que ele vem falando isso que foi feito, que o Trump fez, há muito tempo já, desde o ano passado. Ele não está indo na onda não. Então, se vocês derem uma estudada, tem alguns franco-atiradores nessa eleição e tem um sem o rabo preso, né? Então vamos dar uma olhada e ver como é que fica o proceder aí. Tchau, me segue aí.